Ela que havia corrido 49,39 e nesse mesmo local no dia 2 de junho de 2012. Resultado realmente fantástico. E aí a trotter também muito feliz, Sania Richard-Ross. Ela que foi ouro em Atenas no revezamento 4x400, foi ouro em Pequim no revezamento 4x400 também. E olha só o momento que ela entra agora nos 200 na reta dos 100 metros e é nesse momento que ela ganha a prova. Deixando a Michael Corey para trás e aí aparecendo na raia número 7 muito bem a trotter, a Dee Trotter, para ficar com a segunda colocação e a Michael Corey em terceiro. São as 3 atletas que vão para os Jogos Olímpicos de Londres, mas uma prova espetacular da Richard-Ross. Uma atleta que tem nesse momento, ela tem 27 anos de idade, essa atleta norte-americana. A gente vê a Michael Corey, ela adotou uma estratégia de largar muito forte até a entrada dos 200 metros, né, até a entrada da segunda curva. Ela veio imprimindo um ritmo muito forte e quando entrou na reta, a Sania Richard conseguiu recuperar e passá-la. Felizmente não pagou caro demais o preço e não ficou fora dos Jogos Olímpicos, chegou lá em terceiro, garantiu a sua vaga para Londres, mas é uma estratégia a ser observada por ela e seu técnico nas próximas provas, né? Se atacar muito cedo é uma boa ideia, porque ela quase ficou fora da Olimpíada. Ela está falando que é mais uma oportunidade para ela. Em Daegu, no ano passado, ela foi ouro no revezamento 4x400. Vai atrás da sua 4ª medalha olímpica, a Sania Richards. Eu repito, foi ouro em Atenas no revezamento 4x400. Nesse mesmo revezamento ela foi ouro em Pequim e foi medalha de bronze em Pequim também nos 400 metros. Nessa prova, ela ficou na primeira colocação nas eliminatórias norte-americanas para Londres. Ela joga beijos para todo mundo, tem 27 anos, 1,73 m. E aí a trotter fez uma grande prova também, hein, Kleber Guilherme, chegando na segunda colocação. Dee Trotter. Exato, o Márcio Prudêncio está com um aproveitamento 100%. Ele acertou as 3 primeiras colocadas, como nós havíamos mencionado anteriormente. Realmente um grande resultado. Ou seja, no bolão aqui das eliminatórias dos Estados Unidos, Márcio Prudêncio está liderando, é isso, Kleber? Liderando com folga. E, Rogério, a Sania vem numa evolução incrível, porque nós vimos ontem, né? Ela já havia batido, já era a primeira atleta do ranking com 49,39 e hoje ela confirma essa ótima fase, alcançando melhor marca 49,28, passando a ser a primeira atleta mesmo do ranking com um tempo ainda melhor. Então, essa evolução dela, a tendência é que nos Jogos Olímpicos isso fique mais evidente, né? A exemplo do decathlon, ela vem como nome forte a ser batido no 400 metros. O intervalo é rápido, já voltamos com a final dos 100 metros masculino. Canais ESPN, informação é o nosso esporte, voltamos já. Estamos de volta, você fã de esporte acompanhando as eliminatórias norte-americanas no atletismo para Londres 2012 aqui nos canais ESPN, ao vivo na ESPN HD. Aí a prova do lançamento do disco, que já terminou essa prova. E o Márcio Prudêncio tem as informações dos atletas do lançamento do disco ou das atletas. Diga lá, Márcio. Rogério, essa prova acabou agora há pouco, né? E tivemos como classificadas aí a Stephanie Brown com 65 metros e 18, a Aretha Thurman com 62,23 e aí a Suzy Bowell Ross com 60 metros e 20. Junto com essa prova, Rogério, acabou também a prova do peso masculino, né? Do arremesso de peso masculino, e tivemos o Reese Hoffa em primeiro, garantindo a medalha de ouro e a vaga, o Ryan Whiting, a medalha de prata e também vaga, e o Christian Cantwell com 21 metros e 28, garantindo a terceira vaga para os Jogos Olímpicos de Londres. Muito bem, Kleber, você e o Márcio agora, hein? No seco. Quem ganha os 100 metros para você? Tyson Gay. Tyson Gay. Para você, Márcio Prudêncio? Justin Gatlin. Justin Gatlin. Ai. Tá aí o Tyson Gay. Na raia de número 5, Tyson Gay. E aqui eu estou ao lado do Márcio Prudêncio, do Kleber, que são os especialistas no atletismo. O Márcio é filho do nosso Nelson Prudêncio, que foi prata
no salto triplo em 68 no México e foi bronze também no salto triplo em 72 em Munique. Nosso Nelson Prudêncio, Brasil com uma tradição no salto triplo, Brasil que foi ouro com Ademar Ferreira da Silva em 52 em 56, também foi bronze em Helsinki em 52 com José Teles da Conceição. Teve o João Carlos de Oliveira, o nosso João do Pulo, bronze em 2 edições de Jogos Olímpicos, em 76 em Montreal e 80 em Moscou. Muita história pra gente contar. Vamos a mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a final dos 100 metros masculino. Já já voltamos, canais ESPN. Informação é o nosso esporte, voltamos já. Estamos de volta, você fã de esporte, já acompanhando os atletas que estão classificados para a final dos 100 metros rasos. Aí o Bailey na raia de número 1. Ao lado dele, Patton. 2 vezes campeão mundial no revezamento 4 por 100. Aí o Patton, ele olha para a câmera, mostra toda a sua confiança. Vai largar na raia de número 2. Ao lado dele, Justin Gatlin. Medalha de ouro em Atenas, é um medalhista olímpico. Em Atenas em 2004, Justin Gatlin na raia de número 3. Na raia de número 4, Rogers. Também faz parte do time norte-americano. Michael Rogers na raia de número 4. Aí o favorito para os nossos, para o Kleber Guilherme, que é o nosso especialista aqui ao lado do Márcio Prudêncio, para o Kleber o Tyson Gay vai ganhar. Que vai atrás da sua primeira medalha olímpica, já foi muito bem em mundiais. Para o Márcio Prudêncio, o Gatlin vai ganhar essa prova. Aí Tyson Gay, na raia de número 5. Ao lado dele, Jeff Demps, 3 vezes campeão da NCAA. Também no trabalho universitário vai muito bem esse atleta norte-americano, Jeff Demps. Faltam mais 2. Na raia número 7, o Kimmons. Tá aí ele, ó. Mostrando o nome dele para todo mundo. E o Walter Dix. Na raia de número 8, o Walter Dix, que foi bronze em Pequim. Tá aí o Walter Dix, que foi bronze em Pequim. A prata ficou com Richard Thompson, de Trinidad e Tobago, e o ouro, como todos nós já sabemos, do Usain Bolt, o jamaicano, que inclusive é recordista mundial, estabelecido no dia 16 de agosto de 2009, o recorde do Usain Bolt de 9,58. Muito bem, senhores, chegou a hora da final dos 100 metros. Vamos saber o homem mais rápido, vamos conhecer, pelo menos nas eliminatórias norte-americanas para Londres 2012. Até Dix, que também era um nome forte para entrar nessa categoria e de pegar uma vaga para Londres, vem machucado. A gente viu na semifinal ele sair mancando, e aí na perna esquerda aí a gente consegue ver uma bandagem, porque deve ter sentido alguma coisa. Eles ficam alinhados no bloco de partida. Nessa prova o tempo de reação é fundamental, a aceleração, a manutenção da velocidade na prova dos 100 metros rasos. Atenção na raia número 3, o Gatlin. Na raia número 5, o Tyson Gay. O Walter Dix na raia de número 8. São os 3 favoritos. E eles largam. Final dos 100 metros. Olha o Gatlin tentando brigar. Acelera o Kimmons. Olha o Kimmons. Vai chegando o Tyson Gay. Ele, Gatlin. Justin Gatlin ganha a prova nos 100 metros rasos. Justin Gatlin ficando com a primeira colocação nas eliminatórias norte-americanas para Londres 2012. E aí a emoção de Justin Gatlin. Ele que foi medalha de ouro em Atenas 2004. Vai para Londres 2012, Justin Gatlin. O Tyson Gay também confirmou a sua classificação. O Bailey foi muito bem na prova. Já já a gente vai confirmar para você, fã de esporte. Mas a alegria fica com Justin Gatlin na primeira colocação, ganhando a prova. E chega, obviamente, com essa classificação. É a última etapa nos Estados Unidos, não tem outra oportunidade. Ele chega com confiança, porque a eliminatória norte-americana é forte. A gente tem Tyson Gay, tem Walter Dix e o Justin Gatlin ganhando a prova nos 100 metros rasos. Kleber e Márcio. É verdade, Rogério. O Márcio continua com 100% de aproveitamento aqui no nosso bolão. Acertou novamente o vencedor da prova dos 100 metros.
Felizmente o Tyson Gay ele acabou se classificando também, ele que não teve um grande sucesso em Londres, até por causa do Bolt, ele que vem de lesão, realmente é uma grande conquista de ambos. Márcio. Tem uma característica bem engraçada que é a média de idade dos velocistas americanos e dos brasileiros também é a partir de 30 anos, 30 e poucos anos. Então tivemos aí o Justin Gatlin primeiro, o Tyson Gay segundo e ali na terceira colocação... Bailey. Briga boa de novo, que nem no feminino, né? Mas a cabecinha dele estava na frente lá do Bailey, na raia de número 1. Vamos ter que aguardar de novo o photofinish para conseguir definir. Raia 1, 2 e raia 4 parecem bem próximos ali, os três atletas. E é ele mesmo, Ryan Bailey. Confirmado para Londres ao lado de Tyson Gay e Justin Gatlin. O tempo dele de 9,80 do Justin Gatlin. O recorde mundial é de Usain Bolt, 9,58. Gatlin, Tyson Gay e Ryan Bailey são os representantes dos Estados Unidos nos 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos de Londres, que você, claro, vai acompanhar com a gente aqui nos canais ESPN. Justin Gatlin aí que entra agora como o terceiro melhor tempo do ano, né, perdendo apenas para o Bolt com 9,76 e 79. Então entra com uma marca muito boa para garantir ou para buscar a sua medalha olímpica. Ele que vai atrás da sua quarta medalha, porque foi ouro em Atenas, bronze em Atenas nos 200 metros e prata em Atenas no revezamento 4 por 100. A grande Olimpíada dele foi a Olimpíada de Atenas na Grécia. Muito obrigado a você, fã de esporte. Amanhã tem mais eliminatórias norte-americanas para Londres 2012. Eu agradeço o Kleber Guilherme, o Márcio Prudêncio e você, fã de esporte. Continue com a gente, canais ESPN, informação é o nosso esporte. Até a próxima. Historic Hayward Field in Eugene, Oregon on the 4th full day of the U.S. Olympic Trials for Track and Field. Amigo fã de esporte ligado nos canais ESPN, um grande abraço, uma ótima noite. É hora de acompanharmos a seletiva, continuarmos acompanhando, né, a seletiva norte-americana para os Jogos Olímpicos de Londres em 2012. É a última chance, ou a única chance, né, dos americanos, dos melhores atletas dos Estados Unidos, entre eles alguns dos favoritos, inclusive ao ouro em Londres, participarem e garantirem a sua vaga para as Olimpíadas. A chuva em Eugene, no estado americano do Oregon, na costa oeste dos Estados Unidos. Oregon é o estado que fica entre a Califórnia e o estado de Washington. E a chuva cai, a temperatura não é tão baixa, mas também não faz calor, até pelo fato da chuva por si mesmo, mas a gente vai acompanhar algumas provas interessantes. Hoje tem a final dos 800 metros masculinos, no masculino e também no feminino. Além disso, tem as preliminares dos 5.000 metros também para os homens e para as mulheres. Para acompanhar tudo isso conosco aqui nos canais ESPN, o Kleber Guilherme está aqui conosco, vai acompanhar e vai destrinchar para nós tudo que pode acontecer aí com os americanos tentando garantir vaga nas Olimpíadas de Londres em 2012. Olha, Kleber, um grande abraço a você, uma ótima noite. Boa noite, Ari, boa noite, fãs de esporte. Mais um dia de chuva, um final de tarde um pouco complicada, principalmente para as provas mais técnicas, provas de campo, em que essa situação acaba levando uma grande dificuldade. Além do próprio 3.000 metros com obstáculo, que é uma prova em que cria toda uma insegurança pela questão dos próprios obstáculos mesmo, onde você pode pisar, de preferência não pisando, mas essa pisada no obstáculo, ela é dificultada numa situação como essa chuvosa. That option will be used as the tiebreaker. If the athletes disagree on the tiebreaker, the tie will be broken by a runoff.
alguns métodos de desempate aí no time olímpico, né? Se algum atleta classificado não puder competir, não puder ir às Olimpíadas, é o que ela está explicando, o que vai ser feito, quem é que vai assumir a vaga desse possível atleta que, em caso de contusão ou algum outro problema, não vá aos Jogos Olímpicos, né? Algumas regras para isso acontecer. Não parece simplesmente que é o próximo classificado, tem alguns detalhes a mais ali, né? Exato, há todo um critério, além de ser o próximo, esse próximo também tem que ter uma boa marca, tem que estar dentro do índice estabelecido pelo comitê, pela Confederação Americana de Atletismo. Assim como no Brasil também, você tem a questão de algumas provas em que nessa semana vão ser decididas, porque a Confederação Brasileira, por exemplo, estabelece como prioridade o índice A. Ela entende que o atleta que tendo o índice A, ele tem mais chances de chegar numa final, pelo menos, de Jogos Olímpicos. Por outro lado, uma vez não tendo esse índice A, opta pelo índice B, que seria um nível intermediário, mas com boas condições também. Então lá acontece mais ou menos da mesma forma. E eu não estou tão errado em dizer assim que os americanos eles são favoritos a uns bons ouros em Londres, né? Eles têm ótimos atletas em praticamente todas as categorias, né? Sim, os Estados Unidos têm uma grande tradição no atletismo. O fato deles terem perdido a primeira posição para a China nos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim fez com que houvesse toda uma reformulação visando principalmente as modalidades onde há um grande número de medalhas. O atletismo é uma delas, em que aproximadamente, se não me engano, 141 medalhas estão em jogos, em todas as provas do atletismo, entre pista, campo, provas de velocidade, provas de fundo. Então há uma grande... vira a menina dos olhos praticamente de uma nação em que busca uma grande colocação no quadro de medalhas. Primeira prova de pista que a gente vai acompanhar hoje, as eliminatórias dos 5.000 metros para as mulheres. Essa primeira bateria, na primeira eliminatória, as 14 atletas aí disputando essa primeira eliminatória. Teremos duas. E só mais para frente essa semana a final dos 5.000 metros. E são três, né, as atletas que vão às Olimpíadas, né? Os três melhores atletas de cada prova são os que avançam para os Jogos Olímpicos de Londres. Exato, Ari. Aí nós temos uma prova que é preliminar ainda. Então, uma prova que geralmente as atletas buscam, dentro daquilo que você mesmo comentou, uma marca para chegar à semifinal. No caso aí, a final logo em seguida. Então, não há geralmente uma grande marca numa situação como essa. A gente está acompanhando aí as atletas, né? Angela Bizarri, Amanda Dune, Alissa Wu, a Frances Coons, a Kathy Kruger, a Renee Bailey, a Julia Lucas, a Emily Infield, a Brie Fernagel, a Emily Sisson, Julie Culley, a Abby D'Agostino, a Deborah Meyer e a Jack Harrison. São as 14 dessa primeira. Um fator interessante, Ari, é que nós vemos, por exemplo, uma prova como essa, uma eliminatória, em que nós temos duas séries, cada série, como você mesmo mencionou, 14 participantes. Então, no total, nós 14 participantes na primeira e 13 participantes na segunda. Desses dois grupos se classificam os 6 melhores tempos de cada série. As 6 primeiras colocações de cada série, mais os 4 melhores tempos, para ir para uma final. E nós vemos, por exemplo, no Brasil, raramente há um número tão grande de corredoras de 5.000 metros em pista como agora. Então é uma grande dificuldade que o nosso país tem em formar corredoras de 5.000, 10.000 metros, pela própria ausência mesmo do número tão considerável como nós vimos agora.
Há muito tempo nós não vimos, por exemplo, no Troféu Brasil, como ocorrerá essa semana, muitos participantes nos 5 mil, nos 10 mil, tanto masculino como feminino. O recorde mundial feminino dessa prova, 14 minutos, 11 segundos e 15 centésimos. Enquanto a gente vê aí o Jesse Williams, que foi medalha de ouro em 2011. No salto em altura, né? O salto em altura que também vai ter... Tá acontecendo agora, né? A final do salto em altura. Falou que está muito bem preparado, mentalmente e fisicamente. Falou que ele disse que está na melhor forma dele e que essa é a hora dele brilhar. Ele já teve a sua primeira tentativa, saltou para 2,15 metros. Foram 5 os atletas que saltaram para 2,15 metros na primeira tentativa. E eles vão para 2,20 metros agora. Como você mesmo comentou, Ari, 2,15 indo para 2,20 metros. O critério do salto em altura na eliminatória americana é que a barra que fica horizontal ao colchão, ela vai aumentar de 5,5 centímetros até 2,25 metros. Uma vez atingido 2,25 metros, ela passa a aumentar de 3,3 centímetros. É o critério que eles estabeleceram. O recorde mundial é do cubano Javier Sotomayor, ainda aquele de 1993, para 2,45 metros. Para o fã de esporte que tem, para ter uma ideia, a altura 1 centímetro acima da trave de futebol, de um gol de futebol, para se ter uma noção exata do que são 2,45 metros. É muita coisa. É muita coisa. Muito boa sua lembrança também. Na época que o Javier Sotomayor obteve esse índice, saiu numa capa de jornal exatamente essa comparação. Fizeram uma montagem dele ultrapassando um gol de futebol, uma baliza. Nós teremos um pequeno intervalo e já estaremos de volta, hein? A gente falava dos 2,45 metros, saltou o Sotomayor, e falávamos aqui no Fora do Ar do tamanho das pernas do Sotomayor, que devia ter 1,5 metro ali de perna só, né? Exato, uma comparação, um fato bem interessante. Até na hora da escolha mesmo de um garoto, uma menina que queira participar do atletismo, isso também é observado. Geralmente esse perfil de um tronco pequeno, comparado às pernas, você bate o olho e percebe que ele tem mais perna do que gente ali praticamente. Esse é o perfil de quem faz o salto em altura. Isso é incrível, né? As mulheres chegando a 8 minutos aí nessa eliminatória. E a Renee Bailey é quem está na primeira colocação aí, mas ainda falta muito tempo de prova, né? Elas estão chegando mais ou menos à metade da prova, passando a metade da prova, né? Exato, e a partir da metade da prova é que geralmente ela começa a tomar uma característica mais decisiva mesmo. Porque há 2 formas basicamente de correr uma prova de 5 mil metros. Uma delas é mantendo um ritmo constante do início ao fim, e a outra é você fazer a segunda parte numa velocidade maior que a primeira, a chamada corrida negativa. Os atletas que têm uma velocidade maior, uma melhor velocidade, um melhor sprint final, eles acabam optando por essa segunda opção, manter a primeira parte num nível mais lento e obter o sprint no final. Bom, vamos lá para o Jesse Williams na tentativa dele dos 2,25 metros. Raspou no sarrafo, mas passou. O Jesse Williams passa aí os 2,25 metros na sua primeira tentativa. Tá aí a moça
O HL Alissa Uli é quem está na primeira colocação aí. Então, aí, Ari, voltando a esse comentário da questão tática da prova, o que geralmente você observa? Muito provavelmente as primeiras atletas, as que estão liderando a prova, são atletas com uma velocidade menor. Então, o que ela tenta fazer? Ela tenta obter uma vantagem, não deixar que as atletas mais rápidas se aproximem dela, porque quanto mais próximo as atletas mais rápidas estiverem dela, mais fácil é o ataque. Então, elas tentam minar as atletas mais velozes, justamente evitando esse ataque no final. Um outro fator curioso, nós vimos na imagem, agora muito próxima, o calçado de quem corre uma prova de 5.000 metros é um calçado também específico, uma sapatilha, e isso não é muito comum no Brasil. Nós temos as pessoas que participam das provas de rua, acostumadas a correr prova de 5.000 metros, tanto na rua como na pista, e mesmo na pista você não vê muitos atletas adotando o uso da sapatilha. A sapatilha, ela tem toda uma estrutura em que dá uma aderência maior à pista, ela é um perfil mais baixo comparado com o tênis, então ela tem um tempo de reação muito melhor. Você tem noção de quanto custa o valor de uma sapatilha dessa? Aqui no Brasil, como nós sabemos, tudo é caro, né? 28 vezes o preço normal. Exatamente. Enquanto uma sapatilha dessa lá fora custa em média $30, aqui ela chega por volta de 200 e poucos reais. E isso foi até bacana você ter lembrado, porque muitos atletas em início de carreira têm dificuldade para comprar o próprio tênis. Então, muitas vezes o que acontece? Ele participa de uma equipe, a equipe não tem o número adequado de sapatilhas, a quantidade de sapatilhas. Muitas vezes as equipes ainda que não tem um grande recurso, não tem uma grande verba, o que ela faz? Ela compra um lote de sapatilhas e ao longo das competições ela compartilha essa sapatilha com vários atletas. Enquanto num alto nível, de um outro jeito, as principais atletas do mundo devem usar isso uma vez e descartar e usar uma nova para a próxima. Ou não. Ou tem um xodó com a sapatilha, ou mesmo ela gasta, ela é melhor? Ela tem um tempo de vida útil. Podemos dizer que ela dura mais que um tênis. O tênis tem toda aquela questão de absorção de impacto. A sapatilha não tem tanto essa preocupação. Até porque ela tem que ter... ela acaba tendo um grande impacto, por ser um perfil mais baixo mesmo. Aí o Brad Walker, ele é um ex-campeão mundial do salto com vara, passando com muita tranquilidade nessa sua eliminatória aí também do salto com vara. O Brad Walker passou aí os 5,40 metros. O recorde mundial do Sergei Bubka ainda de 6,14 metros. Recorde também bem antigo aí de 1994. Lembrando que nós temos um brasileiro que busca a sua ida a Londres, o Fábio Gomes, com 5,62 e busca uma marca de 5,80 ainda esse ano. Bom, vamos indo para as 3 voltas finais aí dos 5.000 metros. Aliás, as 2 voltas finais aí dos 5.000 metros.